livro de Romanos, capítulo 1. O título da nossa ministração é Evangelho, poder de Deus para salvar. Eu quero lhe desafiar a abrir sua Bíblia em Romanos 1, verso 16. E no verso 16, nós podemos ler: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Vamos orar? Vamos orar sobre essa palavra. Senhor, nós te apresentamos a tua palavra nessa noite, o teu evangelho, que nós cremos que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E clamamos que o teu Espírito tenha liberdade de atuar em cada um de nós nessa noite, trazendo revelação da tua vontade, do teu querer, ministrando cada coração. Senhor, nós cremos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades. A nossa luta é espiritual, não é na carne. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu agora declaro que toda mente é cativa à palavra de Deus, de forma que nenhuma palavra se perca, que o teu propósito não deixe de maneira alguma de se cumprir na vida de quem está aqui, e que a tua palavra penetre fundo no interior de cada um, como uma espada de dois gumes, que é capaz de discernir as intenções da alma e do coração, Senhor. Senhor, toque em cada um, ministra, acalma este lugar, acalma este ambiente, Senhor. Que os teus anjos que estão neste lugar como muro de fogo, Senhor, impeçam a ação de todo mal sobre a mente. Senhor, que as mentes estejam completamente descansadas para ouvir da tua palavra e beber dessa fonte profunda, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Evangelho, poder de Deus para salvar. Meus irmãos, conforme está escrito aqui em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é poder para a salvação, é poder para salvar, porque precisamos entender de uma vez por todas, de forma definitiva, que não há qualquer possibilidade, a mínima possibilidade do homem salvar a si mesmo, né? Seja dele mudar pela sua própria vontade o seu interior, dele se transformar e ser livre do seu pecado e da condenação decorrente do pecado. O homem não pode fazer isso por si só. Eu sei do que falo, porque antes de eu crer na palavra de Deus, antes de eu ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, eu não cria em Jesus, eu não aceitava a pregação, eu descria, mas eu sabia que a minha vida não ia bem. Eu sabia que faltava em mim muitas coisas, e eu sabia do vazio que havia no meu interior. E eu tentava, com métodos próprios, através de religiões até, através de filosofias, através de programação neurolinguística, tentar reprogramar a minha mente para que eu só fizesse o certo. Se bem que não era todo certo, era apenas o certo que me livrava de alguma coisa que me incomodasse, porque algumas outras não me incomodavam. Só para os irmãos terem um exemplo, me incomodava muito beber. Eu não conseguia parar de beber, e eu bebia e me embriagava. E isso me incomodava. Mas não me incomodava trair a minha esposa. Isso eu até gostava. Não me trazia muitas culpas, mas a bebida me trazia muitos problemas. Então eu queria programar a minha mente para eu me livrar daquilo que me fazia mal e não conseguia ver que o outro também me fazia mal. Só que eu não tinha percepção total, porque quem não está, quem tem os olhos e a mente natural,
não consegue discernir as coisas espirituais. Então não há nada que o ser humano faça, nenhum ato piedoso do ser humano, nem toda a caridade que ele possa fazer, vai levar ele à salvação. Nada que ele faça. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí rapidinho no livro de Jó, no capítulo 9, no verso 30. A gente vai dar uma passeadazinha na Bíblia. Jó é logo antes do livro de Salmos. Jó capítulo 9, verso 30. E 31 diz assim: abriste. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Nem que Jó percebeu que nem com toda a água e sabão do mundo ele poderia se livrar do pecado que havia na vida dele. Não adianta. As Escrituras, a palavra de Deus, o Evangelho nos traz de forma categórica que, apesar da impossibilidade do homem salvar-se a si mesmo, Deus não deixou o homem sem a possibilidade de salvação. Existe um caminho, na verdade, não um caminho, mas o caminho para a salvação. E este caminho para a salvação é conhecido através da pregação do Evangelho. Qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que as pessoas tenham acesso a este caminho para a salvação, é necessário que se pregue o Evangelho. É preciso pregar o Evangelho. Só a pregação do Evangelho leva as pessoas ao caminho. Por isso o Evangelho é poder para salvar. O Evangelho é poder para tirar o homem das trevas, o homem do engano, o ser humano da vida que o leva à destruição e à morte. E que não existe outro caminho. Não existem vários caminhos para Deus, só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E não há como ter acesso a Jesus se não for pela pregação do Evangelho. Só a pregação do Evangelho tem poder para salvar. O grande problema, a grande questão, é que o homem não consegue se aperceber de forma natural do seu estado deplorável, do seu estado miserável, do seu estado de pecado, como eu. Eu dizia assim: não, eu preciso parar de beber, isso está me fazendo muito mal, eu fico com ressaca, eu não me lembro das coisas que eu fiz, fico inseguro, mas tem outras coisas, como por exemplo mentir, estava bom, não estava me incomodando, não me trazia grandes problemas, eu não conseguia perceber a grandiosidade, o tamanho do fosso que eu estava. Então é assim que se dá com o homem, ele não consegue entender, sem que ele tenha acesso ao Evangelho, o caminho deplorável, a sua condição miserável. Por quê? Porque isso é algo espiritual, e não há como se entender o que é espiritual através de olhos naturais, através de coisas carnais, coisas que não são visíveis a olho nu. Seria mais ou menos assim: imagine um homem milionário. Você pegaria um homem milionário que tem acesso a tudo do bom e do melhor, a todas as comidas mais gostosas e mais caras, e pega um pedaço de pão com manteiga e dá para ele de presente. Ele vai achar aquilo ali simplório, aquilo sem sentido nenhum. Como é que você dá a mim um pão com manteiga, sendo eu um homem que tenho acesso às melhores comidas? Ele só vai entender o sentido de ter um pão com manteiga no dia que ele não tiver mais nada para comer. No dia que tudo for tirado, tudo que ele acha que tem valor, for tirado dele, e ele não tiver nada além daquele pão com manteiga. Então, aquilo que ele acha que é insignificante, terá para ele um imenso valor.
Da mesma forma, o homem pecador só vai valorizar, entender o que é a alegria da salvação no dia que ele conseguir. E isso só vai acontecer quando o evangelho for pregado para ele, quando ele entender que ele é cego, pobre e nu. Quem é cego, pobre e nu é o pecador. É aquele que está vivendo no pecado, mas ele não consegue se ver como pobre, cego e nu. Ele tem carro, ele tem casa, ele tem apartamento, como é que ele é pobre? Ele até usa óculos, mas ele enxerga, então ele não é cego. Ele está vestido, como é que eu sou nu? Como é que eu sou pobre, cego e nu? Se eu tenho bens, se eu enxergo e se eu estou vestido. Só que a palavra está falando de algo que é espiritual, que não se discerne de forma natural. O homem natural é como uma criança que não consegue se aperceber da situação de perigo, como, por exemplo, meter o dedo na tomada ou andar em cima de um muro alto, onde ele pode cair. O homem sem Deus é alguém que está andando na beira de um precipício, sem se aperceber do risco que está diante dele. Meus irmãos, é preciso, uma das maiores mentiras do diabo, que é o pai da mentira, é colocar na cabeça das pessoas que ele não existe. Porque quem não consegue ter a dimensão, um glimpse, uma ideia do que é o inferno, não pode jamais desejar o paraíso, Jerusalém espiritual, o que a Bíblia fala que será a nossa vida na eternidade. Tem gente que não acredita no inferno, tem gente que não acredita que existe algo muito pior do que o que se vive aqui agora, de que o diabo é real e de que ele existe e que as obras mais praticadas por ele têm como objetivo nos apreender, nos levar com ele para o que ele já está destinado, que é um lago de fogo e enxofre. Então é preciso falar das realidades para que as pessoas possam ter dimensão. Às vezes a gente fala assim para algumas pessoas, o diabo não existe. Mas na hora que se depara com alguém endemoniado, melhor ainda é quando ele conhece ou ela conhece, para ver o que é uma manifestação demoníaca e dizer como essa pessoa fez isso. Como é que aconteceu isso? Isso é para você saber que o diabo é real. E se você não tiver cuidado, vai fazer a mesma coisa com você. Se você não fizer as escolhas certas. Por fim, o homem natural precisa saber que a salvação que é oferecida através da pregação do Evangelho tem um custo altíssimo, um preço muito alto, que ninguém poderia pagar, ninguém tem condição de pagar o preço de uma alma. Ninguém. Abra aí Salmo 49, 8. O que é que diz o salmista? Logo depois de Jó, sua Bíblia deve estar aberta ainda aí, no Salmo 49, no verso 8, está escrito assim: Salmo 49, verso 8. Pois a redenção de sua alma é caríssima, na minha versão, e os seus recursos se esgotariam antes. O preço para a salvação de uma alma é caríssimo. Não tem, nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo seriam suficientes para pagar o resgate de uma alma. O valor é tão alto que só Deus pode pagar. O valor pago pela salvação, pela minha salvação, pela sua salvação, é tão alto que ninguém jamais poderia pagar. É por isso, é um amor tão grande, exige um amor tão grande, que aí a gente vai poder entender o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada valeria. O amor que está falando ali é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de Jesus. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 1, verso 18. 1 Pedro, fiz questão de trazer os versículos todos. 1 Pedro 1, verso 18, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este foi o preço para a salvação. Não haveria como nós pagarmos um preço desse. Tais situações são tão reais e ficam mais evidentes quando nós entendemos que a salvação não está associada à inteligência ou ao desenvolvimento intelectual, porque Nicodemos era um doutor da lei e ele teve lá de frente com Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou que para conhecer e viver o reino de Deus era preciso nascer de novo. E ele pergunta: como é possível um homem já velho como eu nascer de novo? E Jesus disse: como podes tu, que tem conhecimento, você é doutor da lei e não entende essas coisas, dessas coisas que são simples? Por quê? Porque isso precisa ser conquistado através da transformação da mente, que é metanoia, novo nascimento. Hoje eu vou falar de salvação, mas nós vamos nos ater somente ao aspecto de salvação associado ao pecado, a libertação do pecado. E a Bíblia nos mostra que nós somos salvos, da condenação do pecado, da condenação do pecado. 2, somos salvos do poder do pecado. 3, somos salvos da presença do pecado. No momento em que o Evangelho é pregado para nós, e que nós temos uma experiência com Deus, e que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, ali é o marco da nossa salvação. E aí são 3 fases da salvação. A salvação, nós somos salvos da condenação do pecado, somos salvos do poder do pecado e somos salvos da presença do pecado. O Evangelho nos salva da condenação, em seguida nos salva do poder e em seguida nos livra, nos salva da presença. São 3 situações distintas, são situações interrelacionadas e que são determinantes do nosso futuro com Deus. Por isso, o primeiro ponto da nossa ministração é salvação da condenação do pecado. Diga assim: salvação da condenação do pecado. Abra sua Bíblia aí em Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos ler até o 19. Está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por ofensa de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Quando nós falamos ser livres
da condenação do pecado, nós estamos falando de justificação. Amém? O que é justificação? Justificação é a declaração de que alguém é justo. Certo? Ah, cadê Zezinho? Zezinho faltou hoje ao ensaio do louvor. Ah, se Zezinho faltou ao ensaio do louvor, ele deve ser disciplinado. Aí vem alguém e disse, não, ele já falou comigo e eu autorizei ele faltar. Então a falta dele foi o quê? Justificada. Foi justificada. O que é que aconteceu conosco no momento em que Jesus morre na cruz e no momento seguinte quando você entrega a sua vida a Jesus? Pela condenação de Jesus como justo, morrendo por um erro, por um pecado que ele não cometeu, ele justificou, pagou o preço que todos os demais deveriam pagar. Então, justificação é a declaração de alguém justo, mas que não é justo pelos seus próprios atos, mas porque alguém o justifica. Bom, o que é que fez Deus? Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, mas Deus não queria que nós ficássemos perdidos e fôssemos para o inferno, porque Deus não é masoquista, que não iria nos criar para nos condenar. Ele queria sempre nos quis com Ele, como família dele. Mas o pecado entrou na vida do homem pela livre escolha que Adão teve e nós temos de escolher entre o certo e o errado. A escolha é nossa. Deus não nos força a fazer o certo. Deus nos mostra o que é certo e cabe a nós escolher o caminho correto. Então o que é que Deus faz? O pecado veio, Deus cumpre o propósito, Deus Pai cumpre o propósito dele, prepara todas as coisas e na plenitude dos tempos nasce Jesus Cristo, nasce da Virgem Maria, nasce sem pecado, nasce milagrosamente pela ação do Espírito Santo, vive no nosso meio, faz obras que nem todos os livros que fossem escritos poderiam conter as obras que Jesus fez, é condenado injustamente pelo seu pecado, é pregado no madeiro infamante, é crucificado e morto, e ele disse antes que isso aconteceria, mas ele avisou que quando ele fosse levantado no madeiro, a todos ele atrairia, e crucificado na cruz, ele foi declarado morto, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou da morte conforme havia sido dito, conforme todas as profecias que se cumpriram, andou na terra por mais de 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas e ascendeu aos céus, e através da assunção dele ao céu, se cumpriu a promessa de Deus da liberação do Espírito Santo sobre toda a carne, para que a profecia de Joel se cumprisse, e os velhos voltassem a sonhar, e os jovens começassem a profetizar. A palavra de Deus se cumpre em Jesus, Jesus é levantado, Jesus ressuscita dentre os mortos, mas antes de partir, ele dá a grande comissão, e depois a todos os lados, ide a todas as nações, não fique só aqui em Jerusalém, não fique só na Judéia, não fique só em Samaria, vá aos confins da terra e pregue a palavra, batize em meu nome, e eis que estarei com todos vocês até a consumação da terra. E a grande comissão começou a ser pregada, cumprida pelos discípulos como nós, que saímos a pregar o Evangelho. E a partir do momento que a palavra foi pregada, aconteceram algumas coisas fabulosas, como aconteceram conosco, porque quando alguém se predispõe a ir e a pregar, ele vai pregar, mas alguém vai ouvir. E se alguém ouve, crê. E quando ele crê, ele é obrigado a tomar uma posição. Não dá para ouvir a palavra de Cristo, não dá para ouvir a palavra de Deus, não dá para ouvir a pregação do Evangelho e ficar inerte, não tomar uma posição. E quando o Evangelho é pregado, nós ouvimos e temos a possibilidade de crer, mas a partir do momento que cremos, nós somos levados a invocar
o nome de Jesus. São 3 verbos: ouvir, crer e invocar, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 9. Abra aí Romanos 10, verso 9, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vou repetir: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. No exato momento que aquele que ouve a palavra crê e invoca, essa pessoa é salva da condenação do pecado. Está completamente salvo? Não. A salvação é processual, step by step, passo a passo. Ele, no momento que ouve, crê e invoca, é salvo da condenação do pecado. Significa o quê? Que naquele momento ele é justificado, ou seja, ele é declarado justo. Quer dizer que as coisas velhas para ele já passaram e a partir dali tudo se faz novo na vida dele. Não há mais condenação, não há mais maldição para quem está em Cristo Jesus. Como está escrito lá em Romanos 8, no verso 1, que diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Significa que tudo de fato se fez novo. Mas isso não aconteceu por mérito. Isso não aconteceu por obras. Isso não aconteceu por caridade. Isso não aconteceu por piedade. Nada disso. A salvação da condenação do pecado, a justificação se dá pela obra da cruz. É a cruz que nos justifica. É a cruz que nos salva. É o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, derramado na cruz do Calvário, que assim como aos judeus lá no Egito impediu o sangue nas vergas das portas, impediu que o espírito da morte matasse os filhos de Israel, da mesma forma, o sangue de Jesus aspergido sobre nós impede que o pecado continue a atuar sobre nós e nos salva, nos redime, nos liberta, nos justifica. Amém? A justificação se dá através da fé na palavra, no evangelho que foi pregado. Nesse momento em que a gente ouve, crê e confessa, invoca, nós somos cheios de paz. Cheios de paz. Somos agraciados com a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Ele nos enche de paz. E também, naquele exato momento que nós somos regenerados, nós nos tornamos templos do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Ou como está escrito em Efésios 1,4, que fala, não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? E fala do penhor dessa herança maravilhosa. Esse é o primeiro passo, amém? Qual é o primeiro passo? É sermos salvos da condenação do pecado, que é a justificação. Segundo passo, sermos salvos do poder do pecado. Abra aí sua Bíblia em Filipenses 1,6. Mas eu vou dizer logo para vocês, aquele que em nós começou uma boa obra, vai, o quê? Aperfeiçoar. Aquele que começou uma boa obra, vai aperfeiçoar. Na verdade, nós vamos entender que, de fato, o texto fala que nós estamos sendo salvos.
Estamos sendo salvos, estamos sendo aperfeiçoados. Só que, aí é que está interessante, não são coisas distintas. A salvação da condenação do pecado com a salvação do poder do pecado. A primeira é a justificação. A salvação do poder do pecado é a santificação. Santificação. Só que, tem muita gente que diz assim, pergunta para mim, pastor, como é que eu sei que eu estou salvo? Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? E algumas vezes, a gente não deveria, mas a gente até fica curioso. Será que fulano está salvo? Né? Será que fulano se salvou? Será que... Como é que eu sei que alguém está salvo ou que alguém não está salvo? Nunca mais esqueça isso que eu vou lhe dizer. A maior prova de que alguém foi justificado é que a cada dia ele é mais santo. A prova da salvação é a santificação. Quanto mais santo eu sou, mais salvo eu estou. Não adianta somente entregar a vida a Jesus e ser livre da condenação do pecado se ele estancou ali, porque o Senhor nos quer completo. Ele não queria somente nos salvar da condenação, para nós podermos ter acesso à presença de Deus, para nós podermos habitar com Ele, nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Quem não é santo não pode entrar na presença de Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso é que tem tanta gente dentro da igreja que vai para o inferno. Vai para o inferno de Bíblia debaixo do braço, porque foi liberto do poder do pecado, porque foi liberto da condenação do pecado, entregou a vida a Jesus, mas não saiu dali, não é santo, foi santificado lá num dia, mas não vive em santidade depois. Que é isso, pastor? Jesus que falou, que tem joio e que tem trigo. Não fui eu que inventei isso, foi Jesus que falou. Eu quero essa igreja cheia, eu quero essa igreja lotada de pessoas que vão para o céu, santas. De pessoas carnais, não adianta. Nós temos que ser santificados. A prova, a evidência da salvação na vida da pessoa é a pessoa a cada dia ser mais santa. Ser salvo do poder significa santificação. Isso significa que nós estamos sendo salvos. O que é que diz na Bíblia? Abra aí 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou lendo para adiantar. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Olhe, pastor, minha mente está no Senhor, mas eu só peco no corpo. Ou então meu espírito está no Senhor e eu só peco no corpo. Vai para o inferno igualzinho. Está dizendo aqui, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isso significa? Que aquele que é santo, santifique-se ainda mais. E aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Ser salvo significa permitir-se ser santificado, permitir o trabalhar de Deus. Precisa ficar claro que quem foi justificado foi livre do pecado. O pecado deixou de ser uma constante na vida da pessoa. O pecado deixou de ser o natural da vida da pessoa. A pessoa foi salva, foi justificada, começa a nova etapa da vida dele, é a etapa de santificação. A cada dia ele é santificado, a cada dia ele olha mais para o Senhor, a cada dia ele caminha mais em direção ao Senhor, a cada dia as coisas velhas, as coisas do mundo, as coisas da carne vão perdendo o valor para ele, vão perdendo o interesse para ele. Um dia ele pode até tropeçar, e eu diria assim, tem até quem tropeça muito, mas dá 3 passos para trás
para frente e um para trás. Dá 3 passos para frente e um para trás. Porque aquele que começou uma boa obra está trabalhando, está aperfeiçoando. Agora, meu irmão, se você dá um passo para frente e um passo para trás, se você dá 2 passos para trás e um para frente, a palavra de Deus é bem clara. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Acabou, não sou eu que estou dizendo, não. Jesus falou. A gente não pode viver mais no pecado, não pode mais viver na prática do pecado. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não menta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Agora, continua se prostituindo, continua mentindo, continua fazendo as mesmas coisas e quer vir aqui dizer que está salvo. É você com Deus. Agora as evidências estão aí. Por isso que a Bíblia diz, vai chegar um dia que muitos chegarão na presença dele e dirão, Senhor, Senhor. Ah, Senhor, eu era sapatinho de fogo, pulava, tinha unção de plantar bananeira. Está dizendo nada, está dizendo nada. Aparta-te de mim, vós que vivia na sua prostituição, na sua mentira, na sua falsidade. Tenho nada a ver contigo, vai embora. A palavra de Deus é clara, Deus não faz concessão na palavra. A palavra de Deus é dura. Quando Jesus falou, está lá em João no capítulo 6, que ele foi bem claro, muitos foram embora. Os outros disseram, duro discurso esse, né? E Jesus perguntou para Pedro e os outros que ficaram, e vocês querem ir embora também? Vão. Aí Pedro disse, para quem eu irei, se só tu tem palavras de salvação? Nós precisamos escolher a Cristo, nós precisamos escolher ser salvos, nós precisamos escolher ser santos. Né? A maior evidência da justificação, a maior evidência da sua salvação inicial é que cada dia você é mais santo do que o que era no dia anterior. Esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser a nossa luta, esse tem que ser o nosso compromisso. Filipenses 2,12. O que é que diz Filipenses 2,12? Filipenses 2,12 é um texto que a gente deveria botar no espelho, e todo dia de manhã, quando fosse escovar os dentes, ler, para se lembrar dele. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Acordar de manhã, Senhor, eu hoje decido, porque você já foi salvo da condenação. Essa salvação aí é salvação, santificação, salvação do poder do pecado. Senhor, esta manhã eu estou aqui escovando os meus dentes, vou sair para trabalhar, mas antes de sair, eu decido ser santo, eu decido ser santa, eu decido andar na tua presença, eu decido não praticar os pecados que eu pratiquei antes, que eu pratiquei ontem, eu decido pensar no Senhor, eu decido andar na verdade, eu decido ser fiel a Ti, Senhor. É uma decisão, cada um tem que operar a sua própria salvação. Está escrito. Sabe como é que se dá isso? Só com submissão à vontade de Deus, permitindo a correção de Deus, porque Deus, o Senhor corrige a quem ama. Abra aí Hebreus 12, no verso 8. Hebreus 12, 8. Vamos ler primeiro Hebreus 12, 8. Está escrito em Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Entenda o agir de Deus na sua vida. Deus lhe aperta para lhe santificar. A disciplina é a forma de sermos santificados por Deus. Mas quando Deus disciplina, é para nós nos submetermos. Quando Deus fala conosco, é para nós obedecermos. Veja aí Hebreus 12, 14. O que é que diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta ter sido justificado se você não for santificado dia a dia. E se você não for santo, você não vai ver a Deus.
É a palavra de Deus que nos fala, temos que permitir o agir de Deus em nossa vida. E sabe para que isso? Porque depois que nós formos justificados, formos santificados, chega a terceira e última, final etapa do processo de santificação, que é sermos livres da presença do pecado. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Glória a Deus pela palavra dele, poder de Deus para a salvação. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A terceira etapa da salvação é a glorificação. Primeira etapa, livres da condenação do pecado, justificação. Segunda etapa, livres do poder do pecado, santificação. Terceira etapa, livres da presença do pecado, glorificação. Carne e sangue não herda o reino. Temos que nos livrar de tudo que é carne. Temos que nos livrar da carne, não só do corpo, mas da carnalidade primeiro, que é o processo de santificação. Abra aí Romanos 8, 23, para reforçar. Romanos 8, verso 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Fala de glorificação. Dentro do processo de salvação, se nós nos permitirmos ser santificados pelo agir do Deus Todo-Poderoso, um dia seremos livres, da presença do pecado. E a libertação da presença do pecado se dá em duas etapas, em dois níveis. A primeira, conforme está na Bíblia, seremos despojados da carne do pecado e receberemos um corpo redimido, incorruptível, conforme nós lemos em Romanos 8, 23 agora. Repito, e não só ela, mas nós mesmos que também temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperemos a adoção, a saber, a redenção do corpo. Nós vamos ser despojados deste corpo. E aí o que é que acontece? O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios 15 novamente. Vamos ler o verso 52 e 53. Pedi para que gravasse, espero que fique bom, para que depois você pegue essa ministração. É muita palavra, é muito texto, é muito profundo isso, para que você possa ouvir isso várias vezes, pegar os versículos e estudar. 1 Coríntios 15, 52, nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Significa, no momento em que soar a trombeta, na volta do Senhor, toda a carne será consumida, e nós que estivermos na presença do Senhor, seremos transformados. Aqueles que forem santos serão atraídos para a presença do Senhor, e o corpo que é corruptível, isto é, que é destruído, que apodrece, se transformará num corpo imperecível, e o nosso corpo que morre se transformará num corpo imortal, diz a palavra de Deus. E o segundo momento está lá em Apocalipse 22, 3. Abra aí Apocalipse 22, 3. E ali, nunca mais
Logo no 22:1, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, que somos nós, o servirão, diz a palavra de Deus. Isso é o que está acontecendo, isso é o que está previsto e vai acontecer. Estaremos diante de novos céus e nova terra, mas não somente nós, mas toda a criação, toda a natureza será liberta do pecado, toda a natureza será resgatada. Abra aí Romanos 8:21, Romanos 8:21, para a gente entender que o pecado afetou a natureza, mas também a nossa glorificação, a nossa redenção, também afeta a natureza para o bem. Romanos 8:21 e 22 diz o quê? Na mesma esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A própria natureza geme em razão do pecado, mas um dia, na presença do Senhor, nós seremos glorificados e toda a natureza, toda a criação será afetada pelo poder salvífico de Deus. E esse dia chegará. Você não pense que está longe. Tem muita gente que acha, não, está muito longe. Sabe o que é isso? Falta de temor. Falta de temor. Quem acha que o dia do Senhor está longe, isso é falta de temor. Por isso é que o temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa que o diabo põe na sua cabeça é que está longe, dá tempo de você consertar. Não é assim, meus irmãos. Sabemos que a morte vem e pega as pessoas. E para quem já foi, não há outra oportunidade. O faz agora, ou corre o risco de enfrentar uma eternidade de muitas dores.